Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez para continuarmos aqui o nosso estudo diário da Palavra de Deus, a fim de começarmos o dia da melhor maneira possível. Agradeço sua companhia e também por ser o meu parceiro e minha parceira na pregação do Evangelho, tomando esse vídeo e o levando avante, compartilhando com seus amigos. Continue fazendo assim. Nós assim iremos alcançar muitas pessoas para o reino dos céus. Obrigado de coração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, saiba que a sua inscrição nos fortalece. Então se junte à nossa grande família do Lição Fácil e de quebra nos ajude a crescer esse canal, fortalecendo, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu gostei também, porque isso fortalece também nosso canal aqui. Cada semente produz uma colheita. Meu amigo, minha amiga, nesse dia nós vamos estudar sobre a ira de Deus, viu? Algumas pessoas acham estranho isso, né? Como que um Deus de amor pode ter ira? Entenda uma coisa, que Deus não se ira com o ser humano, Deus se ira com o pecado. Esse Deus de amor ama o ser humano, mas odeia o pecado, porque o pecado é ofensivo, ele é mortal, ele traz dor, traz tristeza, traz angústia, traz medo, traz separação. Esse Deus santo, imaculado, ele odeia o pecado. Veja o que o pecado lhe causou. Ele veio a esse mundo, nasceu como uma simples criança e depois morreu uma morte horrenda. O pecado é algo que Deus deseja rapidamente eliminar, porque ele é a própria face do mal. É a própria face do mal. Eu vou ler para você o que está escrito em Apocalipse 14, a partir do versículo 17. Escute. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou sua foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lugar, até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Não é uma cena bonita de se ver, né? Você percebe que o grão amadureceu e também agora amadureceu as uvas, né? O grão dourado representa aqueles que são servos do Senhor, aqueles que são fiéis, aqueles que não desdenharam, aqueles que aceitaram o chamado, mantiveram-se fiéis no tempo de prova. E as uvas representam os perdidos, que são lançados no lagar da ira de Deus e foram pisados, ou seja, se perderam completamente. Essa é uma visão comum na Bíblia. Por exemplo, Apocalipse 14, versículo 10, fala assim, ó: Também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante de seus anjos e na presença do Cordeiro. O verso 15, o capítulo 15, versículo 1, também nos diz: Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. No capítulo 16, versículo 1, também vai trazer aí a ideia das taças da cólera de Deus, da ira de Deus contra o pecado, e ele vai ter que pôr fim ao pecado de maneira definitiva. É como você precisar destruir uma casa velha que está inútil e precisa ser construída uma nova. Aqueles que estão dentro da casa não desejam sair. Ao destruir a casa, acabam morrendo junto, porque está ali se apegando àquilo que não deveria ter saído, a fim de que a casa desmoronasse sozinha. Assim é o pecado. Deus vem para destruir o pecado. A sua ira é direcionada ao pecado, mas alguns se agarram tão firmemente, tão fortemente ao pecado, que infelizmente terá o mesmo destino, que é a destruição de Deus, né? Sobre o pecado, sobre aqueles que infelizmente se tornaram impenitentes. E aí é de se perguntar o que Deus poderia ter feito mais do que fez para nos salvar. Dessa grande ira, desse grande lagar que será pisado por ele. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, o Deus do céu se tornou carne.
Os seres humanos estavam todos destinados a morrerem eternamente. Então ele toma essa penalidade para si. E o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o Senhor Jesus tomou o nosso lugar, ou seja, foi o nosso substituto, pagou aquilo que nós devíamos. Aí, se alguém se perde, é de se perguntar o que Deus poderia ter feito mais do que fez para salvá-lo da terrível condição de perdição. Queridos amigos, não perca o céu, viu? Vai ser doloroso demais essa cena. Doloroso ao coração de Deus. A Bíblia fala que isso é a obra estranha de Deus. O Senhor Deus faz o convite, ele diz assim, eis que tomo como testemunha contra vós os céus e a terra, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida para que viva tu e teu filho. A Bíblia diz, eu não tenho prazer na morte do perverso, que o perverso se converta, se arrependa e mude de vida. Esse é o testemunho da Bíblia. Mas, infelizmente, os perversos não largaram a perversidade, a iniquidade e o pecado. Desdenharam de Deus, viraram as costas para o Senhor. E agora amadureceu a sua condição. E o Senhor vem com a cega. Vem com a foice e cega, vindima a videira da terra. E pega essas uvas, esses perdidos, e joga num grande lagar da ira de Deus. E esses, infelizmente, sofrerão a penalidade da destruição eterna, o banimento da presença de Deus e da glória do seu poder. 2 grupos, salvos os perdidos. O caráter de Deus é revelado no grupo dos salvos. Esses permanecem firmes, inabaláveis. Mesmo que cometam pecado, se arrependam e buscam o perdão de Deus. Deus os perdoa. O processo da santificação continua. É uma escada que você vai subindo degrau após degrau. Lá no meio escorrega, desce levanta, sobe e continua a subida. Até o momento da glorificação, quando Jesus vier para ratificar completamente e definitivamente a natureza pecaminosa de cada um de nós. E haveremos somente de glorificá-lo eternamente. E o caráter do diabo e da maldade, da iniquidade, é representado naquele grupo, representado aqui pelas uvas que foram pisadas no lagar da ira de Deus. Esses são os perdidos, que representa a face do mal, a face do diabo. Querido amigo, querida amiga, só haverá 2 opções, não haverá terceira nem quarta. A minha oração é que eu esteja no primeiro grupo, que eu esteja no grupo do trigo e não do joio, que eu esteja no grupo que entra pela porta estreita, não naquele grande grupo que entra pela porta larga, espaçoso caminho que leva à perdição. Que a minha oração seja, Senhor, me faça luz e não trevas. Senhor, que a semente do Teu Evangelho caia no meu coração e o meu coração seja terra boa que produza 100 por 1, 50 por 1, 10 por 1. Essa é a minha oração, que esse seja o seu desejo. Se você desejar assim, ser salvo, olhe para Jesus e o seu desejo se tornará uma realidade. Vamos orar? Ó Senhor Deus, em nós não há condição alguma, mas em Ti nós temos toda a esperança de um dia vivermos eternamente. Entregamos tudo nas Tuas mãos. Aceitamos o Seu sacrifício e louvamos o Teu nome por ter nos amado tanto a ponto de sacrificar, tomar o nosso lugar e abrir para nós as portas do paraíso eterno. Nos ajude a permanecer firmes ao Teu lado em nome de Cristo Jesus. Amém. Foi alegria, querido amigo, querida amiga, estar com você. Amanhã terminaremos aqui a nossa jornada espiritual e eu espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.